da Bahia, não apenas as demandas que são dos trabalhadores, das trabalhadoras do município de Salvador e da rede básica do estado da Bahia, mas também diversas cidades estão em luta pelo piso, e eu acredito que o sucesso de antemão dessa sessão está relacionado diretamente a isso. O país está em luta pela implementação do piso. E isso não acontece por acaso. Eu sempre observo que o estabelecimento do piso nacional da educação não foi uma vitória específica de uma categoria. É, de alguma forma, materialização do sentimento que existe entre a população, que é uma espécie de bom senso comum, né? Praticamente um consenso nacional. Quando se fala de um país como o Brasil, que é tão rico de possibilidades, né? Nós somos um país com a maior riqueza de subsolo do mundo, a maior quantidade de terras agricultáveis do mundo, a maior quantidade de rios navegáveis do mundo, a maior costa navegável do mundo, muito sol para aproveitar como energia solar, a maior quantidade de água potável do mundo também, e uma rede muito significativa de universidades. Se a gente juntar as universidades federais e o conjunto das universidades estaduais do nosso país, a gente vai ver que tem muita produção científica nesse país. E eu estou entre aqueles que pararam de falar que a gente precisa investir muito em pesquisa. Eu acho que a gente precisa investir muito em pesquisa, mas nós precisamos relativizar, porque muito da pesquisa que é feita nesse país não se tira da decorrência prática, porque as elites no Brasil, elas têm um traço de negacionismo em relação à ciência. Não é apenas a extrema-direita que tem uma posição negacionista. A direita conservadora e os neoliberais, né? Aqueles que não admitem que são liberais, mas que já abraçam teses neoliberais, mesmo estando em siglas de esquerda, eles também marcam a sua atuação pelo negacionismo. Mas eu dizia que existe uma espécie de consenso nacional que esse país, sendo tão rico, é um consenso que o Brasil é muito rico, e um segundo consenso é que a possibilidade da gente ter o nosso povo usufruindo dessa riqueza passa necessariamente pela educação. Acho que a aprovação do piso nacional da educação nesse sentido, ele é uma vitória desse sentimento também, de uma movimentação que foi feita, obviamente, pelos trabalhadores e trabalhadoras da educação, mas que encontraram na população brasileira, em geral, uma sinergia muito forte, né? E é justamente isso, nesse momento, está em jogo. Se nós implementamos o piso como algo que vai ser efetivado realmente, certo? Ou se nós vamos ter o piso como uma formalidade, porque as forças políticas conservadoras estão fazendo de tudo para fazer a negação do direito ao piso. O principal é a negação dos planos de carreira, como uma vitória anterior, digamos assim, que se proliferou por todo o país. As categorias em diversos municípios, estados, tiveram avanços em relação à sua carreira. E o piso, a lei do piso nacional, ela chega para ser implementada e é definida pelos diversos governos municipais e estaduais como uma proposta de difícil viabilidade, justamente porque existe uma remuneração mínima se relacionando com determinados avanços nas carreiras que estão, como eu disse, nos estados e municípios. No entanto, isso não acontece de maneira, digamos assim, desavisada, não acontece sem uma perspectiva de projeção do que seria a implementação do piso, porque o piso nacional prevê que os planos de carreira, as diversas carreiras de educação. Hamilton, está desligado seu microfone. As diversas carreiras de educação. Tranquilo, eu estou falando aqui com o meu assistente aqui de Pronto. mídia. Então, os diversos planos de carreira nos municípios e nos estados precisam ser respeitados na implementação do piso. Eles precisam ser considerados. Então, não é nenhuma surpresa para qualquer gestor nesse país
de que o piso ele se relaciona com essa complexidade que são vitórias anteriores da educação e que agora os gestores querem mitigar ou querem colocar ladeira abaixo, né? Então, o principal desafio, me parece, que nós temos hoje é justamente esse, não perder o acúmulo que se tinha anteriormente, numa mínima valorização da educação, que foi feito nessa sinergia entre os profissionais da educação e a população, e um novo momento de implementação do piso. Né? Nós estamos num momento que é um momento dramático, as elites estão organizadas, né? A possibilidade do STF considerar que a relação entre piso da educação e salário base, essa identificação, né, do piso com o salário base, pode ser quebrada pelo STF e pode, portanto, significar uma derrota gigantesca. E, só para concluir, me parece que o tema da nossa sessão especial ele é muito pertinente, né? Aí entra a sagacidade do companheiro Hamilton e dos camaradas que estão no mandato Salvador de Corpo e Alma, que é a definição do mandato, né, do professor Hamilton, a sagacidade de entender que o piso é uma reparação. E ele é uma reparação para os profissionais, para as profissionais da educação, que em sua maioria são mulheres, e acredito, em sua maioria, de mulheres negras, né? Nesse Brasil afora, aqui em Salvador e na Bahia, para mim é uma realidade inconteste. Nós tivemos, né, Hamilton, na cidade de Candeias ontem, e a gente percebeu como o auditório era completamente tomado de mulheres e de mulheres negras. Né? A cidade de Candeias é uma cidade aqui do interior da Bahia, ou da região metropolitana de Salvador. Então, é uma questão de reparação de gênero e racial, e está relacionado a uma outra reparação, que é a negação do direito à educação formal para a população negra. Então, tudo isso tem uma relação histórica com os direitos que foram negados à nossa população, a classe trabalhadora, que é uma classe trabalhadora majoritariamente negra, né? E a classe trabalhadora que feminina também, né, fortemente atingida por essa negação de direitos também. Então, acho que nós vamos ter um momento aqui, nessa sessão, extremamente rico, porque deve ser um momento de refletir sobre o significado do piso, mas também falar de estratégias, do momento que a gente está passando, a gente conseguir se atualizar, ver o que é essa diversidade de situações, de municípios, eu acho que de estados também, possivelmente tem pessoas de outros estados aqui participando da nossa sessão, e, portanto, vai gerar um documento extremamente rico. Luiz, né? Luiz precisa desligar o microfone. Pronto. Vai gerar um documento extremamente rico, né? Tudo está sendo gravado para que a gente possa trabalhar enquanto questões, né? Para serem afirmadas não apenas pelo nosso mandato, mas por essa sinergia que está posta aqui de representação dos mais diversos movimentos sociais, de sindicatos municipais, a campanha nacional em defesa do direito à educação estão aqui presentes. E os nossos mandatos, meu mandato, do companheiro, do professor Milton Assis, né, como referência para nós, são 100% à disposição quanto representação institucional e como lideranças políticas também relacionadas a essa causa. Parabéns, camarada Milton, e estou ansioso para ver o conjunto das falas aqui nessa sessão tão especial. Obrigado, deputado Ailton Coelho. Você foi preciso, né, na sua fala. Eu acho que esse resgate, esse link histórico com as conquistas e as lutas dos trabalhadores da educação, principalmente no que tange a carreira, é isso que está em jogo, né? E a gente sabe disso, né? Portanto, a discussão sobre o piso ela está profundamente articulada, né, com a discussão sobre a carreira. E é por isso que nós vamos convidar, primeiro antes disso, né, eu queria dizer umas coisinhas aqui. Nós já atingimos o número de 250, né, participantes aqui na sala. O link está sendo gerado exatamente pelo e-mail da Câmara, né, pelo e-mail institucional da Câmara, e o Google Meet lá nos permite apenas 250 pessoas, mas a gente está fazendo um link direto com o YouTube, né, com o nosso YouTube, que nós vamos divulgar aqui agora, para quem puder pedir
e solicitar a outros companheiros que estão querendo acompanhar e não estão conseguindo entrar na sala, tá? Para tentar acompanhar a audiência pelo YouTube, porque nós vamos botar monitoramento lá e tentar colher perguntas ou iniciativas, né, de registrar a presença das pessoas que passarem por lá, tá bom?